Sidney. Agradecer aí pela confiança, né, de permitir a gente estar falando aí não uma palavra do homem, mas nosso temor é que Deus ele possa ministrar e falar aos nossos corações. Eu tive em Gales na conferência e ali eu tive o prazer de conhecer a pastora Cris. Logo tive eles aqui na minha casa em Madrid. Eu achei muito lindo o projeto. E é interessante nós referenciarmos, né, os pais, a igreja, um grupo de pastores, homens sábios e instruídos na palavra para referenciar a pais que referenciarão os seus filhos com o seu comportamento. Então, falar a pais acerca de filhos, eu não acredito que seja falar de um conjunto de regras, mas é falar da prática de vida diária que evidenciará uma conduta, a conduta de um homem e de uma mulher justa que referenciará a cultura dos filhos. Eu acredito que a conduta dos pais, que o comportamento dos pais, que a cultura que os pais exercem e manifestam para os filhos, ela deve perdurar no mínimo pelo menos 4 gerações, ou no mínimo a geração de nossos filhos e dos filhos de nossos filhos. Um pai e uma mãe que está convicto da cultura do reino dos céus, ele precisa comprometer no mínimo 3 gerações ao Senhor. E existe uma pauta que nós temos visto dentro, uma pauta importante a se tocar nela dentro das igrejas. Nós estamos aqui, pastoreamos na Europa, vivemos aqui na Europa já há algumas décadas, e nesse grupo tem pastores da Europa, pastores do Brasil, e eu acredito que pelo horário, mais gente da Europa. Mas hoje, no geo, no que diz respeito à Terra, existe uma cosmovisão que se está proliferando. Hoje nós educamos filhos que vivem num mundo diferente do mundo que nós fomos educados pelos nossos pais. A maioria dos pais que estão aqui, o modelo de educação foi um modelo que veio depois do período feudal, do século XIX, entramos no século XX. Então, nós fomos educados, nós tivemos uma educação moderna, né? Onde a religião, onde as famílias, a política e a sociedade no geral, a conduta, ela era um reflexo da Bíblia, né? Meu pai não era evangélico, ele falava, olha, não roubarás. Meu pai não era evangélico, ele falava, não matarás. Meu pai não era evangélico, ele falava assim, honra seu pai e sua mãe. Meu pai não era evangélico, ele falava, seja marido de uma só mulher. Meu pai não era evangélico, ele falava, não se deite com uma mulher que não será sua futura esposa. Então, de onde meu pai tirou isso? Do modelo de educação moderna. Mas nós estamos educando filhos numa geração que nós conhecemos como a geração pós-moderna. A geração Y. A geração que não conheceu o mundo sem a internet. Uma geração que não conheceu o mundo sem o smartphone. Uma geração que não conhece o orelhão. Uma geração que não conhece o trocar mensagens acerca de cartas. Então, nós educamos os nossos filhos dentro de um modelo chamado pós-modernidade. A pós-modernidade, ela veio com uma evolução. A pós-modernidade, ela veio e trouxe a tecnologia. Ela trouxe o computador 386, ela trouxe aquela internet, né? Que quando nós entrávamos e conectávamos a internet, ouvíamos aquele barulho meio que de fax e tinha que fazer assim com a manivela para... Hoje não, hoje nossos filhos, eles acessam uma tela de telefone e a fração de segundos, para que eles possam ter acesso a conteúdos diversos. E como isso não bastasse, agora nós estamos entrando numa geração pós-moderna. Qual que é essa geração pós-moderna? É a geração da inteligência artificial. E como pais, como que nós deixaremos que essa geração conheça que uma cultura do reino dos céus? Como fazer que a geração dos nossos filhos possam viver a cultura do reino dos céus e não a cultura da terra? Então, o que a pós-modernidade trouxe? A pós-modernidade, eu quero tentar ser bem sucinto, bem claro. Eu teria muitas coisas, muitos textos bíblicos. Já já nós vamos ler a Bíblia para nós falarmos aqui nessa manhã, mas o tempo ele é curto. Eu vou tentar sintetizar e ser cirúrgico
Hoje em dia nós precisamos ser cirúrgicos naquilo que nós vamos, até na nossa instrução para nossos filhos, porque a informação eles já tem muita. Então, a geração da pós-modernidade, o que ela trouxe? Ela trouxe uma cosmovisão. Então, o pastor Jonas, ele foi criado, pode ser que os seus pais, eles eram evangélicos e eles viviam a cultura de seus avós. Então, os avós, possivelmente, eram uma religião, eram evangélicos mais convictos, sabe? Aqueles avós, talvez a vozinha do coque, aquele pai tão, aquele avô tão manso e sereno que, durante toda a aposentadoria, o que ele fez foi servir a Deus e referenciar os seus filhos e netos. Logo, o pastor Jonas ele foi educado, talvez, com os seus pais, com um modelo de igreja um pouco mais evoluído que seus avós. O evangelho ele veio na vida do pastor Jonas e ele teve como cultura. E agora o pastor Jonas educa os seus filhos. Então, avós, pais, pastor Jonas e seus filhos. 4 gerações. Essa quarta geração de nossos filhos, do pastor Jonas, da pastora Cris, do Sidney, eles têm como se um conjunto de ideias. Então ele veio acompanhando seus avós, os pais, e hoje, na geração pós-moderna, a cosmovisão do jovem, ele cria um modelo de igreja. Ele observa o comportamento do pastor Jonas e fala bem assim, uau, meu pai vive com o modelo de igreja, meus avós viveram o modelo de igreja. Então qual é o modelo de igreja que os nossos filhos eles vão aderir? Será que eles estão convictos da cultura do reino dos céus? Será que eles estão convictos de que a pós-modernidade ela não veio para nos afastar de Jesus? Ela veio para como modus operandi para que o reino dos céus pudesse ser manifesto através da vida dos nossos filhos. E ao serem enviados para a escola ou para uma das 7 esferas da sociedade, essa convicção vai fazer que eles aculturem aqueles que estão em sua volta. Não que eles sejam aculturados pelos modus operandi do mundo. E é importante, irmãos, nós estarmos atentos a isto. Então, esse grupo é pais e filhos que oram. É bem possível que o filho não ore na mesma intensidade que o pai. É bem possível que o filho ele não busque ao Senhor na mesma identidade, na mesma intensidade que o pai. Mas que a cultura do reino dos céus esteja intrínseca, arraigado no coração e no cerne dessa criança. A pós-modernidade ela veio e trouxe os aparelhos eletrônicos, ela trouxe as informações do YouTube e as várias redes sociais. E como introdução, eu quero deixar uma frase. No ano de 2017, eu estava em missões em Rondônia, antes de regressar para a Espanha, aproximadamente 5 meses antes, eu estava numa missão e eu fui almoçar na casa da irmã de um irmão em Cristo, e ela é física. Ela dá aula de física numa das escolas em Cacoal, em Rondônia. Bom, eu sou capixaba, então eu estava lá em missões. E ela falou algo interessante. Ela falou assim, pastor Johnny, eu estudo a física. Então, na faculdade, eu aprendi, foi ensinada para mim uma frase que Einstein deixou há quase 120 anos atrás. Nessa frase, Einstein diz o seguinte, que o dia que a humanidade trocar o raciocínio lógico pela evolução, nós teríamos uma geração de idiotas. E eu quero replicar essa frase para a cultura que nós vivemos. E a frase é o seguinte, o dia que os pais e filhos trocarem a busca, a devoção, a santificação pela tecnologia, nós teremos uma geração de desviados. Isso é muito forte. Se nós voltarmos ao que Einstein disse, para hoje seria assim, o dia que a humanidade trocar o raciocínio lógico pela tecnologia, nós teríamos uma geração de idiotas. Por que uma geração de idiotas? Porque o idiota ele é levado por toda sorte de ventos. Ele não tem uma convicção. No ano de 2000, eu pastoreava os jovens na Espanha, já fazem quase uma década, e eu fiz uma pesquisa aqui na Espanha, e eu tenho um filho de 18 anos, né, que ontem ele chegou e também ele está no Reino Unido, e eu fiquei pensando muito, eu fiz uma pesquisa, então, hoje,
76% do adolescente, do jovem espanhol, ele não tem a sua identidade formada. Ele não sabe o que ele será no futuro, ele não acredita em Deus, ele não sabe se ele é agnóstico, ele não sabe se ele é ateu, ele não tem a sexualidade dele definida. O que acontece? Nós temos uma geração de pais que estão envolvidos com muitas coisas. Sabe, irmãos, aquilo que nós nos alimentamos é o que vai nos fazer mais forte. E eu quero, como parte introdutória, correr aqui e ler com os irmãos para não ficar só nas minhas palavras, porque eu tenho muito temor de aplicar um conteúdo secundário, porque nossa base de fé está firmada no primário, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Entre muitos textos que eu queria discorrer e discernir com os irmãos nesta manhã, eu quero ler um texto que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, capítulo 24 de Mateus, depois que Jesus ele tem uma discussão terrível com aqueles que deveriam referenciar a geração atual, que eram os saduceus, os epicureus, os fariseus, os saduceus eram os sacerdotes, os fariseus eram aqueles que aplicavam a lei, os epicureus eram aqueles que queriam aplicar a ordem. Então, Jesus tem uma discussão no capítulo 23, ferrenha com eles, no capítulo 24 também. E aí, no finalzinho, no começo do capítulo 24, quando Jesus acaba de ter aquela discussão, Jesus fala de princípios, de coisas relevantes, não daquilo que aqueles homens estavam acostumados a fazer. Jesus, ele destrói e chama aqueles homens de hipócritas e fariseus, de sepulcro caiado. Jesus, ele condena o modus operandi daqueles homens. E no capítulo 24, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus Cristo está falando assim, talvez diante de toda aquela discussão, de todo aquele desgaste, os discípulos, como amavam Jesus e viam que Jesus também se entristeciam com aquilo. Eles tiram Jesus do templo e falam: olha, mestre, vê esse templo, que coisa linda. E Jesus fala: e vocês não entenderam nada. Deixa eu referenciar vocês numa coisa e aplicar vocês para que vocês possam aplicar às próximas gerações. Aí Jesus diz assim, no versículo 3, no Monte das Oliveiras, Mateus no capítulo 3, no versículo 3 diz, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vida e da construção e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Prestem atenção nesta palavra. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, de rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o que Jesus Cristo está falando aqui? Jesus Cristo está falando talvez o oposto que tem sido o modus operandi de muitas igrejas, muitos evangelhos e muitos pais hoje. Nós, como pais que vivem a cultura do reino dos céus, nós precisamos ser exímios, instrutores de nossos filhos. Nós precisamos ser os tutores de nossos filhos. Nós precisamos ser nós precisamos ser os homens e mulheres que vão referenciar a nossos filhos. Nós precisamos ser a referência de nossos filhos em meio a uma geração da informação, em meio à pós-modernidade.
A pós-modernidade, ela não pode ser um desafio para os pais. A pós-modernidade, ela não pode ser uma arma de contra-ataque. Nossos filhos precisam estar imunizados. Sabe por quê, irmãos? Jesus Cristo está falando assim: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Qual deve ser a instrução do pai para o filho? Nós não devemos levar os nossos filhos para as igrejas, para estudos do livro de Apocalipse, para que esse livro bote o terror na cabeça de nossos filhos e que eles sirvam a Deus com medo de ir para o inferno. Não! A nossa instrução como pais, como sacerdotes, deve ser ler o livro de Apocalipse com nossos filhos nas nossas casas e ensiná-los que o livro de Apocalipse, o teor principal de Apocalipse não é apontar para o fim do mundo, não é nos mostrar a besta e qual será o número da besta e quem será, e ficar procurando na internet ou nos meios de comunicação quem é o falso profeta ou o anticristo. Os irmãos que estão na Inglaterra de fala inglesa sabem, o livro de Apocalipse é Revelation, o livro da revelação, o livro que aponta para Jesus, o livro que aponta Jesus, que mostra que Jesus é o Filho de Deus. É o livro que mostra que, sabe, a visão que João teve no capítulo 4, no capítulo 3 de Apocalipse, ele contempla os anjos adorando a Deus, os 24 anciãos prostrados diante do trono do Senhor, 24 horas eles adorando, dobrando os seus joelhos e dizendo: Rei dos reis, Senhor do Senhor. E aí no capítulo 5, João tem uma visão terrível. Por quê? Porque no capítulo 4 de Apocalipse ele vê a glória. Quem de nós, se tivéssemos esse devaneio, essa visão, e falaríamos: nossa, meu Deus, eu quero viver isso, eu quero viver a eternidade, eu quero estar do lado do trono, eu quero te adorar 24 horas. Aí no capítulo 5 ele tem uma visão terrível, que ele vê o seguinte: o anjo fala, nenhum homem será capaz de abrir esse rolo. João, ele entra em desespero, porque ele fala: meu Deus, eu tenho sido devoto, eu tenho buscado, mas nem eu sou capaz de abrir esse rolo. Mas Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele abrirá o rolo. E naquele dia, o nosso nome, em nome de Jesus, de nossos filhos, do filho de nossos filhos, estará escrito no livro da vida. Como referenciar os nossos filhos e fazer eles entenderem que eles devem servir a Jesus, não com medo de ir para o inferno, mas sim para desfrutarem da vida eterna. Nossos filhos precisam ser ensinados que eles não vão com uma jovem para uma cama, e o temor deles seja que nós não fiquemos aborrecidos. Não, o temor deles deve ser do Senhor. O evangelho precisa ser apresentado aos nossos filhos por nós, pais e mães que oram. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Sabe, irmãos, nós temos perdido muito tempo tentando levar os nossos filhos para a igreja e às vezes até pregando o evangelho coercivo, agressivo. Nós estamos deixando de referenciar os nossos filhos nas nossas casas. Eu costumo falar aqui na igreja que o comportamento dos pais vai definir a cultura dos filhos. Quando o filho completa 18 anos, ele vira bicho. O acúmulo de informações faz eles se soberbecerem, acharem que sabe mais do que nós e está tudo bem. Mas um pai convicto e uma mãe convicta, presta atenção. Ainda que os seus filhos andem por lugares escuros, ele voltará. Porque no final o que prevalece não é aquele que começou, é aquele que permanece convicto até os últimos dias. E a base que nós demos para nossos filhos vai sustentar eles em qualquer lugar que eles estiverem na esfera, nas 7 esferas da sociedade. Então, se o problema não é instruirmos os nossos filhos para ficar de olho na besta, no anticristo, no falso profeta, o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? Falar a verdade, a viver a verdade. Jesus Cristo disse: tenham cuidado, vede, que ninguém vos engane. O engano, meus irmãos, é um derivado ou um atributo da mentira. Qual a maneira de nós combatermos a mentira? Com a verdade. Então não é que, olha, meu filho, você precisa não falar a mentira. Você precisa não ir para a cama com a sua namorada.
antes do casamento. Não, não, nós não devemos dizer isso. Nós devemos dizer, meu filho, fala a verdade. Nós ficamos aí na cabeça dos nossos filhos, não fale mentira. Mas nós temos que instruir. Fala a verdade. Vivam a vida santificada. Sabe, irmãos, eu falo com a minha esposa, com meu filho, com a igreja. A geração que vai provocar xarababa. A geração que vai provocar a volta de Jesus é a geração de nossos filhos e de nossos netos. Irmãos, a nossa geração não serve perseguição, não sofre perseguição. Nossos filhos são perseguidos na sua identidade. Nossos filhos, eles recebem bombardeios na sua sexualidade. Sabe? As escolas, hoje em dia, são laboratórios de loucos. Infelizmente, é uma realidade. Mas nós vamos deixar de enviar os nossos filhos para a escola? Não, mas nós vamos enviá-los convictos. Uma cultura, irmãos, ela precisa ser plantada desde pequeno na vida de nossas crianças. Sabe, nós, aponte isso, irmão, se você estiver anotando. Nós, os pais do século XXI, desde o Antigo Testamento até o século XXI, nós não referenciamos os nossos filhos ou doutrinamos a eles com aquilo que nós falamos. Nós, os pastores que estamos aqui, não doutrinamos os nossos filhos espirituais e biológicos com aquilo que nós pregamos no altar, mas nós doutrinamos os nossos filhos biológicos, espirituais, com o nosso estilo de vida, com a nossa conduta diária. O nosso estilo de vida diário deve referenciar a Jesus. Paulo fala em Romanos, se eu não me engano, capítulo 9, porque há uma criação, uma criatura que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A predestinação do homem não é para salvação, é o que eu acredito. A predestinação do homem, segundo Romanos capítulo 9, é para que o homem seja conforme a imagem do Filho de Deus. É que o comportamento dos pais seja como o comportamento de Jesus. Porque Jesus, ele não ficava ensinando discípulos a não falar é mentira. Ele vivia a verdade. Ouça, presta atenção, irmãos. Pais e mães, nós precisamos parecer com Jesus. O nosso comportamento precisa evidenciar o comportamento de Jesus. Nossos filhos, eles estão deixando de ter empatia pelo pobre. Por quê? Porque nós somos Senhor de nós mesmos. Já não temos Jesus como referência. Nós não ensinamos os nossos filhos sobre a Bíblia, não, mas nós deixamos que ele tenha um ensino geopolítico. Nós vemos o conflito lá em Gaza, nossos filhos, por causa de coisas geopolíticas, eles deixam de ter empatia pelos filhos também dos palestinos. Sabe? Nós não pegamos, não instruímos, não damos a instrução bíblica, falamos, olha só, vocês que vivem na Inglaterra, nos países de fala inglesa também, aqui na Espanha, creio que em Portugal, vários processos, Free Palestine. Olha, meu filho, vem cá, deixa eu ensinar uma coisa bíblica para você. Pega a Bíblia, vai para o Antigo Testamento, ensina para os seus filhos sobre quando o povo chegou em Cádiz Barneia, capítulo 14 do livro de Números. Logo, capítulo 1 do livro de Deuteronômio, capítulo 14 de Josué, vai falar sobre Josué e Caleb. Vai falar sobre a terra prometida. Vai falar o seguinte: o termo Palestina vem do hebreu, que significa Palestai, filho dos filisteus. Meu filho, vem cá, deixa eu ensinar para você acerca desse conflito. Mas deixa eu ensinar para você a empatia e a misericórdia. Sabe, irmãos, aquilo que nós nos alimentamos é o que vai nos fazer mais fortes. Ouça, nós precisamos praticar. Primeiro, antes do ensino, precisamos praticar a verdade. E a verdade está aqui, ó. Aqui, ó, ensinamentos bíblicos. Nossos filhos precisam acordar às 6:30 da manhã para ir para a escola e precisam olhar na sala e ver o seu pai já cedo, buscando ao Senhor. Ainda que ele não faça no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 15º dia, 10º mês. Olha, o meu pai, ele é um homem convicto. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Por quê? Porque eles estão sendo vítimas de uma mentira. Irmãos, aqui na Espanha existem clínicas. Eu tenho um vizinho espanhol que a neta está internada com 13 anos. Por quê? Porque ela foi diagnosticada com anorexia, uma menina magra, esquelética, mas a internet mostrou para ela que o modelo de corpo dela não era o modelo que a sociedade estava buscando. Irmãos, nós temos filhos evangélicos, que os pais já não é mais um modelo para eles, sabe? Então, nós precisamos estar atentos em algumas coisas, porque a verdade central da Bíblia, ela ensina que o pai, ele precisa desenvolver 3 tipos de sacerdócio. Porque veja bem, irmãos, Salmos, primeiro,
Ele diz o seguinte, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Muito bem. Mas se nós não tivermos filtro para instruirmos os nossos filhos nessa verdade, nós vamos criar, primeiro, uma geração de religiosos farisaicos. Segundo, nós não vamos matricular os nossos filhos em escolas seculares, porque eles estarão na roda dos escarnecedores. E qual a melhor coisa a se fazer? Dar a instrução para nossos filhos. Sabe, Jesus Cristo, ele diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. Reinaremos com ele no milênio. Mas nós precisamos exercer agora o sacerdócio. Pais e mães que oram, entendam, a compreensão que eu tenho no meu espírito é que Deus, ele tem para nós três tipos de sacerdotes que vão referenciar os nossos filhos e vai prepará-los para 7 esferas da sociedade. Primeiro sacerdócio, nós precisamos exercer o sacerdócio no lar. Pais honrar as suas esposas, pais amarem as suas esposas e fazer os seus filhos estarem convictos que nós estamos dispostos a dar a vida por elas, como Jesus deu a vida pela igreja. Pais que tenham uma vida de devoração e oração pública dentro das suas casas, que sejam referência para os seus filhos, pais que deixem os filhos saber que nós, mediante a palavra de Deus e uma verdade centralizada da Bíblia, nós somos flexíveis com pessoas, mas inflexíveis com o princípio. Primeiro sacerdócio, sacerdócio do lar. Segundo sacerdócio, o sacerdócio social. Porque Jesus Cristo, ele exercia o sacerdote social. A Bíblia diz no capítulo 21 do Evangelho de São Mateus que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, o povo aplaude Jesus no domingo. E na sexta-feira fala, crucificam. Por quê? Porque quando ele entra em Jerusalém, aqueles que ele veio não o aceitaram. O que ele faz? Ele vai pegar para as prostitutas e para as criancinhas. Nosso comportamento ele precisa falar de Jesus no nosso ambiente de trabalho. Nosso comportamento precisa falar de Jesus no dirigindo o carro, no metrô, no ônibus, em qualquer esfera da sociedade. Sem abrirmos a nossa boca, eles precisam falar bem assim: esse homem é diferente, essa mulher é diferença. Os nossos atos perante a sociedade precisam ser atos de justiça e não atos de injustiças. Um sacerdote, ele oferece a misericórdia diante da sociedade, não juízo. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele exerceu o sacerdócio, porque o juízo ele exercerá nos últimos dias. A Bíblia diz que a oração que Deus ouve é a oração de um justo. Precisamos ser conhecidos como justos perante nossas famílias e perante a sociedade. Segundo sacerdócio, um sacerdócio perante a sociedade. Terceiro sacerdócio, um sacerdote dentro da comunidade que nós servimos. Homens íntegros, amáveis, longânimos, benignos, apaixonados por Jesus e pela sua palavra. Homens que têm empatia pelo pobre. Homens que têm empatia por aquele que talvez tem mais necessidade que nós dentro da comunidade. Homens convictos do evangelho. Homens fiéis, pais, maridos, fiéis no seu dízimo, nas ofertas e nos princípios. Vocês entendem? Irmãos, diante de uma sociedade pós-moderna e da enxurrada de informações que nossos filhos recebem todos os dias, perseguições, nós precisamos exercer o sacerdócio familiar, sacerdócio social e o sacerdócio ministerial. Eu costumo falar aqui na igreja, um pastor que ensina os filhos espirituais a orar e ler a Bíblia, ele não precisa ensinar mais nada. Um pastor que ensina um pai de família, um marido, orar e ler a Bíblia, ele não precisa ensinar mais nada para esse homem. Um pai que ensina o seu filho a orar e ler a Bíblia, ele não precisa ensinar muitas coisas mais. Mas nós temos feito isso. Será que nossos filhos conseguem olhar para nós e ver Jesus? Será que eu consigo passar na rua com meu filho para ir comer num restaurante ou numa loja de fast food e na porta do restaurante nós vemos um necessitado, um pobre, o rabaço. E antes de comer
Nós vimos com o nosso filho lá na máquina e falar: meu filho, o que você acha que ele é digno de comer? Vamos aqui, antes de você pegar o seu lanche, você ir lá comprar o lanche e dar para aquele cara. Você não precisa nem pregar Jesus para ele, não. Porque Jesus, quando ele alimentou pela primeira vez aquela multidão naquele campo, ele não pregou, ele só cuidou do pobre. Será que nós temos ensinado nossos filhos a terem misericórdia e empatia, a cuidar do pobre? Será que nós temos ensinado nossos filhos a amar a Jesus acima de todas as coisas? Será que os pais têm ensinado os filhos homens a sexualidade, a masculinidade? Nós estamos deixando que a internet ensine um modelo de masculinidade para nossos filhos. Sabe, no Brasil agora saltou um tema muito forte, que é a adultização das crianças. Mas existe um tema muito perigoso que tem permeado as igrejas, a infantilização do homem, a perca da masculinidade. Quando eu falo de masculinidade, pai, eu não estou falando de machismo, eu estou falando de algo bíblico. Exercer a masculinidade é ensinar para o filho que um pai, ele ajuda a sua esposa em todas as coisas, que o marido, ele deve estar apto a dar a vida pela sua esposa como Jesus deu a vida pela igreja. Masculinidade é ensinar que o filho vai ter a sua mãe como referência. Será que as mães têm ensinado os filhos a respeitar os vossos pais? Faz pouco tempo eu ministrei para as irmãs. Estou correndo aqui, irmãos. Tinha muita coisa para falar. Eu espero que eu não esteja sendo muito prolixo. Eu preciso ser objetivo. E o objetivo, eu quero terminar falando algo bem específico para os irmãos. Será que as mães têm ensinado para os filhos a respeitarem vossos pais? Faz pouco tempo eu ministrei para as mulheres aqui da igreja uma palavra que Deus queimou no meu coração. Nós, os pais, muitas vezes estamos com muitas coisas na cabeça, pelo menos aqui dentro de casa. Eu procuro não trazer guerra para minha esposa. Eu procuro deixar que, quando eu entro dentro de casa, a minha esposa, ela me tire da guerra. Eu não trago guerra para dentro de casa. Mas as nossas esposas nos conhecem. Será que no momento de debilidade do homem, do marido, do provedor, daquele que sai todos os dias para a guerra e volta para casa, daquele que todos os dias antes de ir para a guerra se prepara, ora, ler a Bíblia, será que aquele homem convicto de Jesus como cultura, ele tem sido guardado pelas esposas? Será que você, esposa, tem guardado a vida do seu marido? Será que esse momento de omissão dele dentro de casa, você não tem olhado com misericórdia? Em vez de você guardar as costas do seu marido, você tem chamado o seu filho, a sua filha, vem cá, deixa eu falar uma coisa com vocês. Papai é um homem íntegro. Papai é o marido de uma só mulher. Mas papai está passando uma fase ruim. Vamos cobrir a vida do pai em oração? Vamos jejuar pela vida do pai? Vamos colocar a mão na cabeça de nossos pais, porque quando nós exercemos o sacerdócio dentro do lar, irmãos, como pais, nós referenciamos os nossos filhos. E ele também tem autoridade para orar e colocar a mão sobre a nossa cabeça. Talvez, pai, você vai ter mais. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Jesus. Talvez, como pais que referenciam nossos filhos, nós confiamos mais que nossos filhos coloquem a mão sobre a nossa cabeça do que homens usurpadores que têm subido nas plataformas. Talvez, mãe, você não tenha feito isso. Você, diante de uma fraqueza, de um mau período do seu esposo, você tem desnudado, você tem mostrado a nudez de vossos filhos e tem tentado demonstrar que você é mais forte do que ele. Não faça isso. Exerça o sacerdócio dentro de casa. Mostre para os seus filhos que o seu marido, ele talvez está numa má fase. Cubra ele. Não exponha a nudez do seu marido para vossos filhos, mas cubra-o em oração, em palavra de afirmação. Mostre para os seus filhos que eles precisam honrar os seus maridos. Não mostre a debilidade. Olha, o seu pai ele é fraco e eu sou mais forte do que o seu pai. Não faça isso. Sabe, nós costumamos falar que para toda Jezabel existe uma Acabe dentro de casa, mas aquele cara que denunciou Acabe e Elias, ele correu de uma mulher, mas ele não correu porque ele tinha medo de Jezabel. Sabe por quê? Eu acredito. Porque Elias era um grande profeta, ele matou 450 profetas com as suas mãos, orou, o céu fechou, orou, o céu se abriu, orou, caiu fogo do céu. Como um homem desse ia correr de uma mulher? Sabe o que aconteceu? Aquele profeta estava cansado. Ah, ele já havia lutado muitas guerras. E o cansaço chega para todo mundo. E quando nós exercemos o sacerdócio dentro das nossas casas, quando nós referenciamos os nossos filhos com o nosso estilo de vida, o nosso período, fraqueza emocional,
não vai denunciar a nossa vida perante nossos filhos, mas vai mostrar para eles que nós somos gente. E Deus vai nos tirar dessa. E lá no futuro ele vai falar: olha, o meu pai passou pela fase que eu estou passando, mas ele vivia a verdade, porque a vida dele estava centralizada na Bíblia. E eu vou sair do que eu estou vivendo. Por quê? Porque o meu pai, ele foi convicto, desde o primeiro dia até o dia da sua morte, acerca do reino dos céus. Eu encerro a minha fala com um texto que está no livro de Josué, no capítulo 14, que fala acerca de um homem convicto. O livro de Josué, capítulo 14, fala do momento onde Josué ele estava repartindo as terras. Quando eles chegam em Hebrom, Josué ele tem a responsabilidade de repartir a terra para aquela geração que conseguiu herdar a terra prometida. No livro de Números, capítulo 14, e Deuteronômio, capítulo 1, vai falar de quando o povo chega em frente a Cades Barnea. E Moisés escolhe 12 homens que, teoricamente, eram homens convictos para espiar uma terra que Deus prometeu que daria ao povo de Israel. Quando eles voltam, 10 homens têm uma atitude covarde, inconstante, e 2 homens permanecem convictos, Josué e Caleb. E Deus, ele no capítulo 1 de Deuteronômio, ele fala bem assim: olha, vocês não permaneceram, não perseveraram, esses 10 homens. Então o que eu vou fazer? Vocês e seus filhos vão peregrinar pelo Egito. 40 dias vocês esperam a terra. Cada ano vai representar cada dia um ano. 40 anos vocês vão andar pelo deserto, até que a terra os consuma. Esses 2 homens e seus filhos herdarão a terra prometida. E no capítulo 14, eu quero ler rápido, que eu tenho pouco tempo. É a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra. Tinha eu 40 anos. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu, porém, fui perseverante, inconstante em servir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, meus irmãos. Olha, você foi perseverante, pai. Você exerceu o sacerdócio. Diante da crise mundial dentro da empresa que você trabalha, você não foi um instrumento de desonra, mas você foi um instrumento de fé e perseverança. Você não trouxe o caos para os seus filhos, você trouxe a segurança. Você não trouxe o medo para sua esposa, mas você continuou firme na verdade. Versículo 9. Versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Caleb dizendo, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, já agora sou de 85 anos. Irmãos, prestem atenção nesse texto. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, irmãos, se eu fosse você, eu bateria no peito agora, com autoridade, e tomasse posse dessa palavra. Você, pai, chefe de família e sacerdote, homem convicto, que tem referenciado seus filhos, não aquilo com que você fala, mas com o seu estilo de vida, com o seu comportamento diário. Olha só o que diz o versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Olha aqui, irmãos, propriedade, convicção e direito. A Bíblia não é um livro de respostas, é um livro de direito. E olha o que diz aqui.
Agora, pois, versículo 12, agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os despojar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Darababassuíra. Portanto, que perseverou em seguir o Deus de Israel. Irmãos, a minha palavra hoje está difícil? Continue. Deus ele te deu uma palavra há uma década atrás, permaneça nela. Um homem convicto, ele não precisa de muitas palavras, ele precisa de uma. Sabe, irmãos, se você ler a história, você vai entender que Caleb, ele teve que passar por muitas coisas para que os seus filhos herdassem essa terra. Deixa eu falar com você, pai e mãe que ora. Ainda que você tenha que rastejar, ainda que você esteja caminhando e parece que você tem uma bigorna nos seus pés, ainda que você tenha que rastejar sobre o seu corpo, mas se você é um homem e uma mulher convicta, persevere, porque eu tenho certeza que os seus filhos caminharão de passos firmes numa estrada pavimentada pelo Senhor Jesus. Seja constante, persevere, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Pelo contrário, nela medite de dia e de noite, porque assim os seus caminhos serão bem-sucedidos e a sua geração e os filhos de vossos filhos e os filhos de vossos netos vão viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu Noé para construir uma arca, porque Deus achou graça a Noé. Mas se você ler a Bíblia, ele é a quarta geração de um homem que andou com Deus e Deus o tomou. A geração de Enoque. Seja essa geração. Referencie os seus filhos não aquilo que você fala, mas com o seu estilo de vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos dê graça e sabedoria para conduzirmos os nossos filhos. E que a pós-modernidade não seja um perigo, mas seja uma ferramenta para aqueles que, em primeiro lugar, são bons manuseadores da verdade centralizada para nossas vidas, a Bíblia. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Passa a palavra aí ao pastor Jonas, e o Senhor nos conduz aí nesse momento agora. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Então podem abrir o microfone, deixa o Senhor continuar aquecendo seu coração e colocando diante dele. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês. Então, Mães e Filhos que Oram nasceu em 2019, no meio mesmo de um caos. Ali o Senhor fez nascer o Mães e Filhos que Oram, porque a minha casa estava realmente destruída no ano de 2019. Tudo começou talvez no final de 2017, início de 2018, quando a minha filha mais velha, ela entrou-se em depressão. Satanás colocou na cabeça dela: o melhor a fazer é tirar a sua vida. Você não merece viver. E nesse dia, ela tão decepcionada, ela tomou-se para aproximadamente 80 comprimidos. Meu marido chegando do trabalho, ambulância na porta,
No outro dia ela recebeu alta e eu tinha um trabalho na igreja. Quando eu cheguei lá, Deus usou a minha pastora da época e disse: Deus está me falando, Cris, que é para você iniciar um trabalho com mães. E é para ontem. E eu disse: eu quando eu pensava, Deus respondia através dela. Eu disse: eu sou a última pessoa do mundo a fazer um trabalho com mães. A minha filha mais nova está em depressão, minha filha mais velha é afastada. Impossível. Deus respondia: o que você está passando não tira a autoridade que eu estou te dando. Você precisa dessa experiência para ajudar outras mães. E ela precisa dessa experiência para ajudar os jovens. Vou usar você e a sua casa. Então, Mães e Filhos que Ora nasceu nessa condição. Em meio desse caos nasceu-se o Mães e Filhos que Ora. E Deus disse: eu vou restaurar a sua casa e restaurarei a casa de todas as pessoas que com perseverança se posicionarem em oração. E Deus falou: esse projeto vai entrar dentro de várias casas e cada casa que abrir a porta significa que elas estão aceitando a proposta do altar do Senhor para que a sua casa seja restaurada. E assim nós temos um trabalho no Zoom que tem alcançado vidas ao redor do mundo. Estamos em vários países, temos orações e palavras de segunda a sexta e Deus tem feito grandes coisas para a glória dele. E eu queria te convidar, venha fazer parte com a gente. Somos uma equipe, né? Temos 2 líderes no Brasil, uma em Londres, outra na França, e nós estamos juntos somando para que o reino cresça. E você é muito bem-vindo. Venha participar conosco.